Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 6 de setembro, uma quarta-feira, com um pouquinho mais de jogos comparado aos últimos dias. Um dia antes de começarmos de fato com os jogos de seleção. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Às 7 horas da manhã, na Copa da Liga Japonesa, nas quartas de final, jogo de ida, o Yokohama Marinos, segundo colocado do campeonato japonês, enfrenta o Hokkaido Sapporo, que também é da primeira divisão do Japão, mas não está tão bem colocado assim. Esse é um jogo eliminatório, porém essas equipes se enfrentaram na fase de grupos, que aconteceu ali final de maio, início de junho. O Yokohama Marinos teve 6 jogos disputados, 5 vitórias e 1 derrota. O Hokkaido Sapporo teve 3 vitórias em 6 partidas e 2 derrotas. Tomou o dobro de gol aqui do que a equipe do Yokohama, mas marcou quase a mesma quantidade. Como mandante, o Hokkaido Sapporo teve 2 vitórias em 3 jogos. Como visitante, que é o cenário desse jogo, né? O Marinos teve 1 derrota apenas e 2 vitórias. Então é bem parecido, tá? Esses últimos jogos entre eles, a gente consegue olhar aqui, foram, como eu falei, recentes, então praticamente o mesmo elenco e tudo mais. O Yokohama venceu em casa por 2-1 e o Hokkaido Sapporo venceu fora de casa por 3-2. Então não é um adversário fácil, não vai ter moleza aqui o Yokohama. Porém, como é um jogo ida e volta, né? Nós estamos falando de quartas de final dessa Copa da Liga, o Yokohama não precisa se expor tanto, tá? Eu acho que é um jogo onde o Yokohama Marinos pode jogar de uma maneira um pouco mais, né, razoável, sem muita exposição, e pode definir dentro de casa. Mas ainda assim, como o Hokkaido Sapporo tem sofrido bastante gol, a gente pode talvez pensar numa situação de over 1,5. O problema aqui é a cotação extremamente esmagada. Outro grande problema para esse jogo é o horário. 7 horas da manhã numa quarta-feira, acho que são poucas pessoas que me acompanham por aqui que vão conseguir trabalhar. Eu particularmente não consigo. Tenho outras obrigações para fazer nesse horário numa quarta-feira. Geralmente eu começo meu trabalho muito cedo nos fins de semana, dedicado ao trade, mas durante o dia de semana é muito complexo. Imagino que a maioria de vocês também não vai conseguir fazer esse jogo. Se você conseguir, pode ser um jogo interessante pelo fato de termos aqui 2 equipes parelhas, pelo menos o mercado acredita nisso, para correção de preço no trade. Em relação a punch, eu acho que não vale a pena confiar tanto assim no Yokohama Marinos, né? Porque é a equipe que chama mais atenção. Inclusive tem outros jogos das quartas de final da Copa da Liga Japonesa, mas eu trouxe o Yokohama porque ele é o mais famoso, assim, dos bem colocados da primeira divisão japonesa. Eu acho que não vale a pena criar tanto viés, porque da última vez que ele foi enfrentar o Hokkaido Sapporo fora de casa, ele perdeu por 3-2 e, como eu disse, é jogo de ida, então muito cuidado. Se for colocar alguma vitória aqui do favorito, trabalha com uma situação de dupla chance ou pelo menos um empate anula, tá? Mas não é um jogo decisivo. Acho que dá para marcar esse jogo pro jogo da volta, pra gente ver, talvez, se vier desempatado com uma possibilidade de trabalhar gols. Mas não duvido que a gente possa ter 2 gols por aqui e que o Yokohama sim possa pelo menos empatar essa partida, então talvez uma dupla chance possa ser até interessante. Ao meio-dia, nas semifinais do Campeonato do Egito, o Al Ahly, que é o melhor time do Egito, atual campeão também da Liga dos Campeões Africana, contra o EMPI. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve total domínio aqui do Al Ahly. Não temos cotação ainda, eu tô gravando esse vídeo numa segunda-feira, mas do histórico que eu busquei, geralmente quando o Al Ahly joga em casa contra o EMPI, a cotação fica próxima de 1,30, tá? E é jogo único, é jogo decisivo, jogo único, então talvez até uma cotação um pouquinho mais alta, por ter esse fator aqui de jogo mata-mata, mas ainda assim, acho que essa cotação do Al Ahly não deva passar de 1,40, tá? É um favoritismo muito grande, o histórico entre eles aqui é muito favorável pro Al Ahly. A última vitória do EMPI, eu nem sei se eu vou conseguir encontrar uma, tá? Puxando o histórico aqui, ó. Aqui. 2015 foi numa situação normal de Campeonato do Egito, 1-0 para o EMPI, quando o EMPI jogava dentro de casa. Quando o EMPI jogou fora de casa, vamos ver se eu consigo encontrar uma vitória do EMPI como visitante. Não consegui encontrar. Desde 2005 aqui os jogos, não consegui encontrar. O Al Ahly vence com muita frequência. Porém, o Al Ahly não é uma equipe goleadora. Quem acompanha o Al Ahly no Egito sabe que o Al Ahly não é uma equipe goleadora. A maioria das vitórias são por, no máximo, 1 ou 2 gols de diferença. Então, o que eu gosto de pensar por aqui é ficar de olho na vitória do Al Ahly, tá? Acho que o Al Ahly vem para disputar mais uma final desse torneio. Eu acredito sim que o Al Ahly possa disputar e vencer talvez mais um título aqui da competição e deve passar pelo EMPI. Qualquer coisa diferente disso seria uma grande decepção, né? Um grande vexame, vamos dizer assim, pelo nível de investimento que tem o Al Ahly no dia de hoje. Às 15 horas, nós temos mais um jogo dessas semifinais. O Zamalek enfrenta o Pirâmides. O Pirâmides está fazendo frente à equipe do Zamalek que fazia frente ao Al Ahly, né? Então, na verdade, o Pirâmides hoje roubou o protagonismo do Zamalek e vem disputando contra o Al Ahly nesses últimos anos do campeonato egípcio, né? Inclusive, eles ficaram ali
uma situação muito próxima. O Pirâmides chegou a liderar o campeonato, mas o Al-Ahly teve jogos adiados por conta da Liga dos Campeões, e aí depois conseguiu disputar os seus jogos atrasados, e aí passou o Pirâmides de passagem, nem olhou para o lado, e foi campeão com uma larga vantagem. Inclusive o Pirâmides teve possibilidade de dificultar esse título, vencendo alguns jogos, mas acabou vacilando. Esse jogo também não tem cotação. O último jogo entre eles aqui, recente, nesse mesmo cenário, foi também na Copa no ano passado, foi também uma semifinal. Então vamos utilizar essas odds da semifinal do ano passado para ter como base. Olha só, cotações parelhas, né? O Pirâmides, por jogar fora de casa, talvez tinha uma cotação um pouquinho mais alta. O Pirâmides hoje é uma equipe melhor, não é à toa que ele chegou à final do ano passado. Então tivemos um 1-1 no tempo normal e uma vitória do Pirâmides nos pênaltis. Cotação próxima de 2,10, 2,20. Não acho que vai ser diferente disso nesse ano, tá? Essa cotação deve abrir por aqui, porque o Pirâmides é mais time. Gosto de pensar aqui em não olhar para o mercado de resultados. Por mais que eu acredite que o Pirâmides seja hoje uma equipe melhor do que o Zamalek é time chato, tem uma história recente muito forte, então eu acho que não vale a pena se enviesar tanto pro lado do Pirâmides, que deve ser o favorito. Eu gosto de pensar no mercado de gols, tá? Como é um jogo único, gosto de pensar no cenário de 2 gols por aqui para trabalhar ao vivo, uma cotação mais valorizada. Cotação de 1,20, 1,25, 1,15 não me interessaria, tá? Para mim seria uma cotação mais valorizada, ou se você está acompanhando o jogo ao vivo, se tiver streaming onde você acompanha os jogos, se uma das equipes estiverem na frente do placar e a outra começou a se expor, descompactou o bloco, veio para cima, a equipe que está na frente começou a contra-atacar, é um cenário ideal para você buscar mais um gol no jogo. Tá? Acredito que o Al-Ahly deva estar nessa final. Agora, o adversário do Al-Ahly eu sinceramente não faço ideia. Ano passado o Al-Ahly enfrentou o Pirâmides na final e venceu por 2-1 nas prorrogações, tá? Na prorrogação depois do tempo normal com 1-1. Então pode ser que a gente tenha de novo aqui Al-Ahly e Pirâmides na final dessa competição, mas por enquanto eu prefiro acreditar na vitória do Al-Ahly e trabalhar gols nesse jogo do Zamalek com o Pirâmides. Às 15h45 na Irlanda, o nosso saco de pancadas por aqui, a Universidade de Dublin, carinhosamente chamado de saco de pancadas, enfrenta o Derry City, que é hoje a segunda colocada na competição. A Universidade de Dublin tem 2 vitórias em 13 jogos, com 9 derrotas em casa, e como visitante, o Derry City é a melhor equipe da competição, tá? Então, tudo indica que a gente tem aqui uma vitória do favorito. A Universidade de Dublin a gente chama de saco de pancadas porque é uma equipe que, olha só, concedeu nas últimas 10 partidas, não ganhou nas últimas 7, concedeu primeiro nas últimas 4, perdeu o primeiro tempo em 9, concedeu o primeiro tempo em 9. Perdeu 8 das 10 e concedeu 2 ou mais gols em 7, tá? Então é uma equipe, assim, complicada, né? Os últimos 10 jogos, uma vitória contra os Sligo Rovers por 2-1. Aí tem derrota pro Dundalk, pro Shamrock, pro St. Patrick, pro Bohemians, pro Drogheda, né, o Drogheda. Então a situação do Universidade de Dublin é uma situação caótica. Na maioria das vezes é uma equipe que toma porrada de todo mundo. Os últimos jogos entre eles, o Derry City venceu por 4-1, 4-0, 3-0, 1-0 e 7-1. Então dá para esperar uma vitória do Derry City por aqui. Eu não vou te indicar nada para trade, porque pode ser que a gente não tenha liquidez suficiente para esse jogo, mas se tiver, dá para você até ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo. Mas acredito numa possibilidade de handicap asiático aqui no Derry City, né? Uma situação para ele vencer por 2 gols de diferença, por exemplo, menos 1,25, pode ser interessante, né? Se ele vencer por 2 gols de diferença, você tem lucro. Se vencer por 1 gol de diferença, você perde metade da stake. Acho que pode ser uma situação interessante. E para o mercado de gols também, por si só, acho que o over 2,5 deve estar esmagado, 1,50, esperar uma valorização, o over 2,5 é bem interessante. O PDF de apoio a gente consegue ver pela incidência de cores vermelhas aqui que a Universidade de Dublin tem uma grande dificuldade, o número ofensivo das duas equipes é muito grande, a Universidade de Dublin falha muito em marcar, tem uma média de gols sofridos de 2 gols por jogo. O primeiro tempo do Derry City é muito forte, então talvez trabalhar a vitória no HT do favorito pode ser interessante, tá? Ele vem cumprindo esse tipo de cenário nos últimos jogos. A bola aérea do Derry City também é muito forte e a Universidade de Dublin tem muita dificuldade com isso, tá? Então dá para pensar assim num cenário onde o Derry City tem a facilidade para vencer por aqui. 9h30 da noite na Série B, Ceará e Londrina. Quarta-feira. Vale a pena viver ou fazer um jogo de Série B às 9h30 da noite? Não é legal esse poema na quarta, né? Fica melhor na sexta-feira, como a gente costuma dizer. Quarta-feira dá para acompanhar, até porque quarta-feira a gente faz jogos do Campeonato Brasileiro, de vez em quando, às 9h30, por que não fazer um jogo do Campeonato Brasileiro Série B, né? Ceará, dentro de casa. Aliás, o Ceará, na campanha geral, não vem fazendo uma excelente campanha, não acho que é uma equipe hoje que consegue ter uma consistência
ao ponto de lutar para subir. A distância não é tão grande assim, são 6 pontos de diferença para o Criciúma, mas precisa melhorar bastante. Dentro de casa, 6 vitórias em 13 jogos, principalmente aqui, né? Dentro de casa, o Ceará tem que melhorar um pouco esse desempenho se quiser brigar pelo acesso. O Londrina, como visitante, nem dá para vocês verem aqui, tem 1 vitória em 13 jogos, 10 derrotas, 22 gols sofridos. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio? Olha só a incidência de cores vermelhas aqui para o Londrina. Uma equipe que venceu uma partida, foi o primeiro a marcar em apenas uma partida, ficou sem sofrer gol em menos de 25% dos jogos, falhou em marcar em mais de 60% deles e tem uma média de quase 2 gols sofridos por jogo, tá? 22 gols sofridos. O Ceará tem mais vitórias, foi o primeiro a marcar em mais situações, ou seja, mostra iniciativa, isso dentro de casa é muito interessante, porém o número de gols marcados e sofridos é ruim. É uma média fraca da equipe do Ceará. O primeiro tempo é melhor, isso aqui é interessante para você que vai trabalhar match odds, né, o resultado final, principalmente como trade, né? Se você tiver uma situação aqui de lei, o Londrina pode ser bem interessante. Olha só, o Londrina não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu mais de 60%, tomou 14 gols, 14. Já o segundo tempo, o Ceará tem uma queda de rendimento e o Londrina melhora um pouquinho. O Londrina é um time forte na bola aérea ofensiva, mas tem grandes dificuldades na bola aérea defensiva, acaba tomando muito gol nesse fundamento. Então, se por acaso sair na frente do placar, se recuar o bloco, se quiser buscar uma situação de vitória por meio da proteção de vantagem, o Ceará pode acabar utilizando essas bolas alçadas na área para poder achar o seu gol, já que o Londrina sofre muito nesse fundamento, tá? Se você é trader, como a gente tem um primeiro tempo muito agressivo do Ceará e o Londrina costuma fazer primeiros tempos ruins, dá para ter uma expectativa de um back favorito no primeiro tempo, se for uma imposição muito grande, ou até mesmo de um lei a pior equipe em campo. O segundo tempo já fica bem parelho e aí eu te aconselho a tomar cuidado. Se você é Panther, eu gosto de pensar num handicap menos 0,25 do Ceará, viu? Pela campanha que o Londrina vem fazendo fora de casa, o Londrina venceu nas últimas 10 partidas, uma em casa contra o Vitória e uma contra o Vila Nova. Nos últimos jogos fora de casa, perdeu para Ponte, Criciúma e para o Novo Horizontino empatou com o ABC. O Ceará perdeu para o Vitória fora de casa e para o Juventude, mas dentro de casa vem numa campanha muito boa, marcou gol em todos os jogos e venceu Criciúma, ABC e Vila Nova por 1-0. Não é um time goleador, então não vou te indicar um jogo para gols por aqui, mas eu gosto de pensar ou no empate anula do Ceará ou no handicap menos 0,25. Caso o jogo fique empatado, você perderia metade da sua stake apenas. Nos jogos extras para essa quarta-feira, além dos jogos que a gente já comentou, tem Copa do Brasil Sub-20, ontem a gente comentou sobre esse jogo, mais uma situação aqui de jogo da volta das oitavas de final, aonde o América perdeu para o Cruzeiro por 2-0 no jogo de ida e tem que ir para cima, pode ser um jogo interessante para buscar gols, tá? Às 8h10 temos o Deportes Tolima na Colômbia contra o Deportivo Pereira, aquele que foi eliminado contra o Palmeiras agora na Libertadores. A classificação do campeonato da Colômbia nesse momento está o Tolima em 14º e o Pereira em 19º. Não sei se é um jogo assim tão bonito, mas pode ser interessante. E às 9h10, nas oitavas de final da Copa da Argentina, o Estudiantes Rio, quarto da segunda divisão, contra o Defensa e Justiça. Hoje, semifinalista da Sul-Americana, vai enfrentar a LDU, né? Localização neutra e jogo único, tá? É favorito o Defensa e Justiça, tá com uma cotação baixinha ali, mas cuidado. Como é jogo único, dá até para pensar numa possibilidade de 2 gols por aqui, tá? Campeonato Argentino, o Copa Argentina, sempre é muito difícil pensar em gols, mas como é jogo único, se o Defensa sair na frente, pode ser um jogo bom para ficar de olho. Lembrando, localização neutra por aqui, não é porque o Defensa tá fora de casa que teoricamente o Estudiantes Rio Quarto vai estar em casa. É um jogo totalmente neutro, vai acontecer em Santa Fé. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia, juízo, muito cuidado nessa grade fraca, amanhã já começam os jogos de seleções e aí fica um pouco mais tranquilo da gente conseguir trabalhar. Um abraço, fica com Deus e até quinta-feira.